Olá! Esta é uma rápida demonstração do ProfitWatch SL Standard, a solução de contabilidade de chamadas da Metropolis para o setor de hospitalidade. O ProfitWatch coleta informações detalhadas de chamadas do seu sistema telefônico, anexa cada registro e envia cada registro para o seu sistema de gerenciamento de propriedade. Por que isso é importante? Bem, você lucrará com qualquer uso de longa distância ou internacional por parte de seus hóspedes. Mas também há muitos outros casos de uso para lucrar, além da simples cobrança de chamadas de hóspedes, como ter uma trilha de auditoria não apenas para chamadas realizadas, mas também para chamadas recebidas. Então, muito importante dessa perspectiva. Voltando à demonstração, o que você está vendo em primeiro plano aqui é o aplicativo para Windows. Basta ir para a sua área de trabalho. Nós instalamos os atalhos lá para que você possa abrir o ProfitWatch. A primeira coisa que você vai querer fazer é configurar suas tarifas. Por padrão, fornecemos tabelas de tarifas para TIT e Sprint. Portanto, logo de início, você não precisa fazer nada, pode apenas usar as tabelas de tarifas das operadoras. Ou se quiser ser mais detalhista e inserir o custo real que você obtém da operadora para chamadas interestaduais, locais tarifadas, de longa distância e internacionais, você pode fazer isso. Por exemplo, talvez cada uma custe 2 centavos por minuto em uma chamada de longa distância, e a tarifa média por minuto de chamada local seja de 1 centavo. Então você pode querer adicionar uma margem, digamos de 60% para o hóspede, ou talvez ter uma taxa fixa de $1,95 por minuto e talvez 75 centavos por cada minuto adicional. Novamente quero enfatizar a flexibilidade dos diferentes planos de tarifas. A próxima coisa que você vai querer fazer é configurar algo chamado números especiais. Por padrão, já adicionamos os principais que são importantes, como 911. Você vai querer ser alertado sempre que uma chamada para o 911 for feita, então designe-o como emergência. Você também pode querer configurar o 9911. Você deve ter notado que a Lei de Cari foi aprovada em vários estados, onde é um requisito alcançar a polícia se você discar 9911 ou 911, mas também alertá-lo internamente quando uma chamada para 9911 ou 911 for feita. A Metropolis pode ajudá-lo com esse alerta interno. Existem outros prefixos que são gratuitos, como números 800 ou o número 411. Então, novamente, você pode carregá-los conforme sua conveniência. Em seguida, você vai querer configurar seus diferentes ramais. Logo de início, você não precisa fazer nada, mas pode importar uma planilha ou criar manualmente associações entre ramais, nomes, tarifas e departamentos. Por exemplo, se olharmos para o ramal 12.012, é um nome desconhecido, uma tarifa de hóspede e o departamento padrão, e está postando no sistema de gerenciamento de propriedade. É isso que vai acontecer se você fizer uma chamada telefônica quando já tiver o ProfitWatch instalado. Por exemplo, o ramal 101 é o quarto 101 e você vai usá-lo para chegar ao departamento. Você também pode criar uma visualização codificada por cores, então há um mapa de calor onde você pode plotar chamadas recebidas e realizadas. Então, talvez um hóspede faça uma chamada. Então, novamente, você pode fazer isso manualmente através da interface gráfica ou importar planilhas, duas maneiras diferentes de realizar o mapeamento para o ramal, nome, departamento e plano de tarifas associados. Certo.
A próxima coisa que você vai querer fazer é gerar um relatório. Muito fácil. Somos conhecidos pela facilidade de uso aqui na Metropolis. Com treinamento mínimo, você pode simplesmente ir ao gerador de relatórios, seja no lado esquerdo ou na parte superior da tela. É lá que temos mais de 210 relatórios. Por exemplo, um dos mais populares é o detalhe por ramal, onde você insere um ramal individual ou um intervalo de ramais, em seguida, altera os critérios de filtragem de tempo. Então, estas são todas as chamadas do início ao fim do dia em 7 de outubro. Talvez você queira filtrar as chamadas internas. Às vezes é importante. Existem chamadas fraudulentas de um lado para o outro para nossos próprios trabalhadores que estão fazendo chamadas de ramal para ramal, e até mesmo hóspedes são conhecidos por ligarem de ramal para ramal. Se você permite que isso aconteça, alguém pode se passar pela recepção e coletar informações de cartão de crédito, e isso é visto como uma chamada interna, certo? Alguns terceiros estão fazendo perguntas por telefone quando você atende o telefone do hotel, e essas chamadas estão sendo transferidas e assim por diante, e você quer rastreá-las. Ou da perspectiva de saída, quais chamadas são faturáveis locais tarifadas, de longa distância e internacionais? Ou talvez apenas capturar a classe de chamada de emergência. Então, novamente, deixe as caixas de seleção relevantes ativadas ou use o filtro rápido. A mesma filosofia para seus diferentes departamentos. Você pode gerar um relatório na tela, pode enviá-los por e-mail diretamente do ProfitWatch. Então, talvez você note chamadas específicas. Novamente, basta enviá-lo para um endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail. Você pode salvá-lo como um arquivo ou agendá-lo. Talvez seja a auditoria noturna. Todos os dias da semana, apenas com as chamadas de longa distância do departamento de hóspedes. Novamente, super fácil de fazer. Selecione todas as chamadas e então isso será enviado no final do dia, digamos, às 10 horas. Então você escolheria 22 horas, e esse relatório é entregue nesses endereços de e-mail. Talvez você queira um relatório que saia no final do mês. Saiba que isso também é uma opção, e você pode nos mostrar suas chamadas do início do mês ao final do mês. Motor super simples, puxe a quantidade certa de dados, defina em uma programação e esqueça. Certo. Se você quisesse exibir este relatório na tela como um arquivo HTML, novamente basta clicar em Relatório, ele aparece em um navegador, e eu consigo ver que a recepção fez 20 chamadas, uma chamada internacional, certo? Uma chamada local. Se olharmos para o quarto 100, ramal 100 no departamento de hóspedes, houve 3 chamadas, novamente 2 de longa distância e uma local. Ambas as chamadas telefônicas também são exibidas aqui em número discado, que seria a parte chamada, e você teria a duração e o custo. Há também o custo da chamada ali. Novamente, chamadas individuais por ramal. Você sempre pode gerar esses relatórios de forma resumida também. Então, se você voltar aqui, simplesmente vá para Resumo por ramal. Ele vai te dar aquele rápido panorama das chamadas feitas pela recepção. O quarto 100 fez 3 chamadas. Ok. Você também pode gerar relatórios por departamento. Talvez seja um resumo por departamento, relatórios por classe de chamadas apenas faturáveis. Certo. Então vou deixar locais tarifadas de longa distância e internacionais, e fazer um relatório rápido. Podemos ver que o departamento de hóspedes teve uma chamada interna, 14 de longa distância,
4 internacionais e um total de 92 chamadas, acumulando mais de $448 em custos de chamada naquele dia. Certo. Então, novamente, muito fácil de gerar relatórios departamentais, uma das razões pelas quais incentivamos a configuração ou importação da planilha com seus ramais, ou fazer isso manualmente através do aplicativo. Ok. Então, novamente, esse é um relatório muito importante por departamento. Também podemos gerar relatórios de lucratividade. Você deve se lembrar de quando estávamos configurando os diferentes planos de tarifas, você podia configurar um custo real e também um custo para o hóspede. O que os relatórios de lucratividade fazem é simplesmente pegar a diferença entre os dois custos e dizer qual é o seu lucro ao longo do dia, mês, ano e assim por diante. Assim, você pode provar o valor do software de contabilidade de chamadas que você tem no ProfitWatch para a alta administração ou para os proprietários do hotel. Certo. Então, novamente, você tem seus relatórios de lucratividade. Você também pode gerar relatórios por número de GL ou por identificador de chamadas. Então, talvez você tenha tido uma situação no local onde houve uma chamada de assédio e você quer provar quando essa chamada chegou, quem falou com essa pessoa. Você simplesmente insere o identificador de chamadas e mostra os ramais associados que atenderam a essa chamada. Da perspectiva de saída, talvez você queira um relatório sobre todas as chamadas internacionais feitas para o Congo, e você pode usar dígitos parciais. Congo, eu acho, tem um código de país 240. Sim. Você também pode inserir dígitos completos. Talvez você queira provar todas as vezes que o número do Joe foi discado. Novamente, basta inserir o número de telefone do Joe ali. Então, muito fácil, provar que uma chamada foi feita ou recebida de um número que você estava discando com frequência. Isso está se tornando cada vez mais útil para os clientes à medida que a fraude de chamada se torna desenfreada. Além disso, você pode estar salvando chamadas discadas do hotel. O que vou fazer é deixar esse campo em branco, e ele vai classificar os números mais frequentemente discados ao longo de um dia. Talvez este número estranho seja. Certo. Isso poderia ser alguém hackeando seu PABX e fazendo aquelas chamadas caras. Ou talvez da perspectiva de entrada, este é um cliente que está ligando várias vezes durante a noite, sem conseguir falar com ninguém. Certo. Então, novamente valioso para notar qualquer tipo de padrão. Vou mostrar como podemos configurar esses alarmes em um momento. Outro relatório que você pode gostar é o de chamadas caras, então mostre-me chamadas acima de $10, ou mostre-me chamadas onde houve chamadas de despertar perdidas. Isso pode ser muito importante. Relatórios de chamadas de despertar perdidas. Ou talvez você tenha uma equipe na recepção fazendo reservas e esteja curioso: qual é a minha hora de maior movimento? Bem, em questão de segundos você pode ver que é entre, parece, meio-dia e 1 da tarde. Ou talvez você queira se aprofundar no software aqui e gerar um relatório por códigos de área discados ou códigos de área recebidos, da perspectiva de marketing. Então você tem muita flexibilidade, gerando esse relatório manualmente ou agendando. Se você precisar de ajuda da Metropolis para configurá-lo, tentar reagendar um relatório. Honestamente, é muito fácil. Basta ir em ajuda. Suporte, nos ligue e podemos ajudar você a configurar seu relatório ou seus alarmes.
Isso está disponível 24/7, 365 para emergências, com o suporte geral sendo entre 9 horas e 18 horas, horário do leste, de segunda a sexta-feira. Então você tem essa referência de capacidade de suporte técnico. Quem precisar, estamos aqui para você. Além disso, estes alarmes muito importantes da perspectiva de mitigação de riscos. Existem vários que construiremos para você, um sendo PABX inativo. Então, por uma razão ou outra, paramos de coletar dados de qualquer um dos seus sistemas telefônicos. O que deve acontecer é uma exibição na tela. Então, se você não está naquele computador e não ouve a sirene ou vê o pop-up, você recebe a notificação por e-mail, até mesmo uma mensagem de texto. Assim, uma mensagem aparece no seu telefone, e você pode ver que, por uma razão ou outra, o ProfitWatch não está coletando dados de CDR. Isso pode ser um grande problema, porque se não estamos coletando dados quentes do seu sistema telefônico, não estamos postando no sistema de gerenciamento de propriedade, não estamos alertando sobre chamadas de emergência, e você está mais suscetível a eventos de fraude de chamadas, e seus relatórios novamente não serão precisos. Então, novamente muito importantes. Alarmes. Por uma razão ou outra, perdemos a conexão com o seu sistema ou com o seu sistema de gerenciamento de propriedade. Além disso, você terá seus alertas de emergência. Eu mencionei a lei de Cari anteriormente, isso é muito importante. O que acontece é que um alerta pop-up é exibido geralmente com uma sirene bem alta para que você possa ouvi-la do escritório dos fundos onde o software ProfitWatch está rodando, ou, se você tiver o aplicativo web, esse pop-up aparece no aplicativo web. Um e-mail também pode ser enviado. Então, novamente, talvez você não tenha ouvido a sirene, mas você salva a data e hora, o ramal que fez a chamada 911, o departamento, e você definitivamente quer direções sobre como chegar àquele quarto. Então, novamente, você pode passar esses parâmetros no corpo de um e-mail para vários endereços de e-mail, talvez seja a recepção, o gerente geral, a segurança, e assim por diante. Você pode até mesmo entregar isso novamente como uma mensagem de texto com parâmetros semelhantes aos do e-mail. Há também, novamente, essa capacidade de fraude de chamadas. Nos deparamos com essa situação o tempo todo, onde os clientes realmente nos ligam porque se tornaram suscetíveis a incidentes de fraude de chamadas. Certo. Talvez seja o serviço de limpeza pegando um telefone e fazendo uma chamada específica, ou talvez seja um hóspede que discou um código que faz uma chamada muito específica. Ou talvez seja um funcionário usando seus privilégios de telefone. Então, novamente, muito fácil de definir esses diferentes gatilhos de fraude de chamadas. Neste exemplo, uma chamada acima de $30 inicia o alerta a qualquer hora, qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados, de qualquer departamento. Assim que uma chamada adiciona $30 em custo, você vai enviar esse e-mail fornecer um pop-up na tela. Talvez você queira um alerta sempre que houver uma chamada internacional. Então, novamente, outro exemplo aqui. Classe de chamada internacional. Talvez você queira um alerta sobre um prefixo especial. Às vezes você verá aquele Congo, aquele número de telefone no Congo, discado porque você sabe que há muitos hackers lá ou situações de fraude de chamadas que ocorrem com chamadas para o Congo. Ou da perspectiva de entrada, talvez você tenha provado que salvou um número pelo qual foi atingido com um erro terrível ou chamadas de assédio de um número específico.
Você disse a eles: coloque-me na lista de não ligar, mas eles continuam ligando. Insira esse número de telefone. Da próxima vez que eles ligarem, você receberá um alerta. Então, novamente, isso também funciona da perspectiva de entrada. Existem outros casos de uso, como talvez você queira que o GL 555 acione qualquer tipo de mensagem que você queira via e-mail e pop-up. Então, novamente, super flexível para criar um alerta como esse usando prefixos, e-mails, assuntos e assim por diante. Muito importante para a mitigação de riscos e também para a segurança contra o abuso do telefone, essa capacidade de fraude de chamadas. Ok. Então esses são os diferentes tipos de alarmes, relatórios e tarifas. Somos capazes de enviar esses alertas por e-mail ou agendar esses relatórios a partir do servidor SMTP. Estamos analisando e armazenando dados no banco de dados indefinidamente, então você nunca terá que arquivar ou purgar dados. O software ProfitWatch vai apenas continuar a coletar dados, então você terá aquele longo histórico de chamadas caso precise dele por uma razão ou outra. Algo também muito importante é que você pode acessar todos aqueles relatórios que eu mostrei a partir da web. Então, novamente, talvez ele esteja instalado em um gabinete nos fundos ou, quem sabe, em um armário longe da sua mesa. Certo. Você não precisa andar todo o caminho até aquele gabinete para gerar um relatório. Não. Você não precisa. Pode simplesmente abrir seu navegador e ir para o endereço IP daquela máquina, e todos aqueles relatórios que eu mostrei estão acessíveis. Então, este é o ProfitWatch SL Standard a partir da interface do usuário da web. Se você tiver credenciais de acesso apenas para a web, onde pode ver o registro de suas chamadas, pode ver aqueles alertas. Você pode vir aqui e gerar um relatório. Pode agendar um relatório. Então, novamente vá para o gerador de relatórios. Você notará detalhe por ramal, resumo por departamento, por classe. Talvez você queira aquele relatório de lucratividade ao longo do mês, do trimestre, do ano, e assim por diante. Ou talvez aquele relatório por código de área, ou número de GL, mais frequentemente discados, ou chamadas caras, ou talvez aquelas chamadas de despertar perdidas. Então, novamente, só queria fazer referência. Todos esses estão disponíveis a partir da web. Você pode gerá-los manualmente ou também pode agendá-los a partir da web. Era isso que eu queria discutir hoje na demonstração do ProfitWatch SL Standard. Se você tiver mais alguma pergunta, por favor, não hesite em contatar seu gerente de contas ou a nós. Teremos prazer em fornecer uma demonstração ao vivo e responder a quaisquer perguntas que você tenha. Nós também temos uma versão ProfitWatch SL Professional, bem como o ProfitWatch System se você tiver uma propriedade grande, talvez com múltiplos comutadores. Então, novamente, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Tenha um ótimo resto de noite ou dia.